Bom, voltamos à nossa última parte da camada de rede, onde iremos falar sobre roteamento. Bom, primeiro a gente tem que entender como que se dá a comunicação numa mesma rede. A gente tem uma estação A, com IP 218.171.37, uma estação B, 218.171.148. Bom, são na mesma rede, onde, como as aulas anteriores não mostram, esse é um endereço classe C, onde o endereço de rede é 218.171.0. Então a gente não precisa de um roteador para intermediar. Quando a gente tem redes diferentes, a estação A na rede no IP 218.171.37, com a rede 218.171.0, uma estação B com IP 218.180.200, com o endereço de rede 218.180.0. Bom, eles estão em redes diferentes e não irão poder falar diretamente. Bom, como a gente resolve isso? A gente coloca um equipamento, um roteador, no meio, no qual esse roteador ele tem um endereço na rede A, 218.171.48, e tem um endereço na rede B, 218.180.0. Então, toda vez que a gente tiver redes diferentes, a gente precisa de um roteador. E deve ser configurado em cada estação o que a gente chama de rota default. Então, na estação 218.171.37, a estação A, no roteador padrão dela, no get default, deve ter o endereço do roteador, 218.171.148. Assim como a estação B, no endereço do roteador deve ter 218.180.10. Bom, na comunicação na mesma rede, na rede local, é utilizado o endereço A, que isso aqui já é algo da camada 2, da camada de enlace. Então, o endereço A ele é composto de 48 bits, sendo os dois primeiros bits reservados, os 22 bits do fabricante e os 24 bits do fornecedor. Teoricamente, a gente não tem endereços repetidos, porque a gente tem a parte do fabricante e vários, e um range muito grande para todas as interfaces daquele fabricante, ok? Aqui a gente tem um exemplo que os endereços da Cisco começam com 000224A, lembrando que essa notação é em hexa, da B em Nortel 0004BC, da Intel 00A0C9, da HP 0060B0. Bom, a estação A, ela verifica se a máquina de destino, por exemplo, a estação A 218.171.1, ela vai mandar um pacote para a máquina 218.171.3. A primeira coisa que ela faz, ela vai verificar se a máquina de destino está na mesma rede local. Como é que ela faz isso? Ela vai olhar a rede de origem e a rede de destino, olhando para a classe. Bom, o protocolo IP da estação A verifica que ainda não possui o mapeamento para o endereço MAC do IP da máquina de destino, ou seja, ele descobriu 218.171.1 e 218.171.3 estão na mesma rede. Só que na comunicação em rede local, eu preciso saber do endereço MAC, do endereço físico da placa de rede, para onde eu vou mandar esse pacote. Então, o protocolo IP solicita a camada de enlace para ele mandar o que a gente chama de broadcast ARP, um pacote ARP, que é um pacote que vai chegar em todas as máquinas perguntando, olha, qual é o endereço físico deste IP? Imaginando que o 171.1 tenha um endereço físico terminado com 4805. Então, o que ele vai? Ele manda a mensagem ARP, que tem o endereço de origem dele, 4805. Quando esse endereço chega e vai o endereço IP.
Bom, quando a máquina de destino recebe esse pacote ARP, ela verifica se o endereço IP é o dela. Se for, ela vai, adiciona o endereço ARP dela e manda novamente manda a resposta, o ART reply, para o endereço que está na camada de cima. Então, a máquina A ela recebe o pacote, coloca o mapeamento, endereço de IP e MAC. Aí, finalmente, a máquina A vai conseguir, ela sabe qual o endereço IP e qual o endereço MAC dessa